Olá, pessoal, uma ótima noite, meu vit lindo, minha vit linda, meu vit amigo, minha vit amiga. Vamos entrando, vamos chegando, que hoje a live promete. Porque hoje a gente vai saber por que você não consegue agir na direção dos seus sonhos. Vem comigo que essa noite vai ser super especial. Bora lá? Vamos chegando, vamos entrando. Quem não se sente preso, né, a alguma emoção, a alguma sensação, que quer ir na direção e não consegue, né? Então essa live acaba que vai ajudar várias pessoas. Vamos lá. Seja bem-vinda, Kari. Uma ótima noite. Você vai adorar a live de hoje, viu? A live de hoje promete. Uma ótima noite. Vamos chegando, vamos entrando. Deixa eu avisar aqui também. E aí, uma ótima noite. E vamos nessa, né? E hoje é exatamente, né, pra gente descobrir quais são as travas, né? Porque a gente não consegue agir na direção dos nossos sonhos. Porque sonhos todo mundo tem, né? Então, o que é que impede a gente de seguir nesse caminho? Então, bora lá? Vamos falar sobre isso. Vamos entender um pouco, né, de como é que isso acontece dentro da gente. Porque isso fortalece a gente na hora de tomar uma decisão, né? E entendendo que decisão é optar por um lado ao invés de outro, então, bora lá. Olá, Natália, ótima noite, seja bem-vinda, minha querida, como está você? Então, bora lá começando, né? Vamos lá falar desse tema que assim, que é tão importante, porque assim, todo mundo tem sonhos. A gente pode não saber o caminho exato de como alcançar eles, mas a gente tem ideia de que direção a gente deve seguir. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Ai, que bom que você tá bem, que ótimo. Eu também tô bem, graças a Deus. Cada vez melhor. E lutando para cada vez se tornar melhor ainda mesmo, né? Porque a nossa vida vai melhorando de acordo também com as nossas expectativas, né? De acordo com o que a gente vai apontando, do que a gente vai buscando. Então é isso aí. Muito obrigada, amém. Que nós todas, né, tenhamos cada vez mais sonhos e desejos a realizar aí, que a gente consiga alcançar, né, as nossas pretensões. Seja bem-vinda, Elzinha. Uma ótima noite para você também, minha amiga. Então, bora lá. A gente já sabe, como eu disse, a gente já tem ideia, a gente pelo menos sonha, e todo mundo tem sonho, seja de qualquer natureza, gente. Pode ser financeira, pode ser amorosa, pode ser até da saúde, imaginar, eu quero ter tal corpo. E a gente sabe, talvez não aquele caminho certinho do que fazer para chegar àquele lugar, mas nem sempre a gente consegue. A gente muitas vezes sequer consegue trilhar aquele caminho que a gente viu que era o caminho necessário. E por que a gente não faz isso? Uma ótima noite, Dona Maria, tudo bom? Seja bem-vinda também, Maria João Mucini, seja muito bem-vinda aqui com a gente. E o que é que acontece? A gente tem ideia de para que caminho a gente vai, mas tem algo que não consegue, a gente não consegue achar a energia necessária pra gente seguir naquela direção. E por que isso acontece? Aí eu vou voltar para uma coisa que a gente já falou algumas vezes, mas sempre tem gente nova. A Dona Maria João Mucini também é nova por aqui hoje. E é algo que é sempre importante a gente estar reforçando, porque é algo que está dentro da gente, mas que a gente passou tanto tempo sem saber disso, que quando a gente aprende, a gente precisa estar reforçando isso diariamente, porque muitas vezes a gente se pega sem entender a importância disso. O primeiro embate que acontece aqui é o embate que acontece entre a mente consciente e a mente subconsciente. Porque
A mente da gente, ela tem essas duas partes. A mente consciente, que é essa que tá falando com vocês, ela consegue sonhar, ela consegue dizer o que é que ela quer, ela consegue até traçar um plano do que ela precisa fazer para atingir o objetivo dela. Por quê? Ela é racional, ela é analítica, ela tem essa memória de curto prazo que ajuda a definir esse caminho que ela precisa seguir. Ela tem aquela força de vontade que lembra que é aquele motorzinho que faz a gente dar o primeiro passo. Então ela tem vários elementos que faz a gente identificar para onde a gente quer ir e meio que dizer, eu quero ir nesta direção. A gente tem. E isso, gente, acontece desde alguém que quer ter o corpo dos seus sonhos, por exemplo, que quer emagrecer, e aí pensa, para emagrecer, para ter esse corpo que eu quero aqui, eu preciso entrar numa academia, eu preciso me alimentar melhor. Para aquela pessoa que não está satisfeita com a realidade financeira dela e fala, esse trabalho não serve para mim, eu preciso de um trabalho melhor e para isso eu preciso me especializar mais, eu preciso distribuir o meu currículo, eu preciso fazer várias alternativas. Isso a gente consegue ter uma clareza de como a gente seguir nesta direção. Só que quem tá aqui e já não passou por um desafio desse, de, por exemplo, não estar satisfeito na vida financeira, ou com o corpo, ou com a vida amorosa, que estava num relacionamento que percebia que não era o relacionamento que queria, que aquele parceiro ou parceira não estava te dando a atenção, o cuidado necessário, e que mesmo assim ficou ali, preso naquela relação, sem conseguir desvencilhar. Dizia que queria sair, mas continuou ali, sentindo-se pesado, sentindo-se muitas vezes abusado pelo outro e não conseguia sair daquela relação. Alguém já passou por alguma situação dessa? Comenta aqui no chat para eu saber. Se vocês já passaram por algum momento em que vocês tiveram essa necessidade, vocês sabiam que queriam tomar uma decisão e não conseguiam fazer isso. Isso aí. Isso acontece com várias pessoas em vários momentos. E às vezes a gente acha que isso só aconteceu com a gente. E o que não é verdade. Isso acontece com todo mundo, o tempo todo, em várias situações. Porque a gente sempre toma uma decisão em lugar de outra. Aqui, ó, a dona Maria, eu já. E isso não só a senhora, né? Todo mundo já passou por isso em algum momento. E por que isso acontece? Porque a nossa mente consciente é 5% da gente. A gente fica aqui a maior parte do tempo, né? A maior parte do tempo a gente tá com essa consciência, a gente tá falando, a gente tá se justificando, a gente tá colocando um limite pra gente, a gente tá aqui, ó. E aí a gente acha que por isso essa é a parte mais importante da gente. Só que não. A parte mais importante, mais poderosa da gente é a mente subconsciente. Ela tá aqui escondida, mas ela corresponde a 95% do que a gente é. Imagine aí, 95% é muita coisa. E essa mente subconsciente, ela é como se fosse uma criança. Ela tem os desejos dela. E esses desejos dela acabam sendo muito mais fortes do que a razão. Porque essa mente subconsciente, ela tá ligada às emoções. É igual uma criança. Uma criança, por exemplo, ela não põe o limite dela porque vai ser difícil, porque é perigoso. Ela põe o limite dela pela emoção dela. Não é isso? Uma criança não age pela emoção, às vezes a gente brinca, a gente briga e a gente vê o comportamento da criança mudando de acordo com como a gente reage com ela. Pois a mente subconsciente é isso. É essa criança imensa que muitas vezes fica ingovernada. Porque o adulto, que é essa mente racional da gente, muitas vezes não sabe como guiá-lo. Porque essa criança, como ela age com as emoções, ela é muito mais impetuosa, ela é muito mais desbravadora.
Só que o que é que acontece com essa criança? Assim como uma criança na vida real, essas crianças, elas não enxergam além se a gente, com essa mente consciente, não direcionar. Por quê? Porque a mente subconsciente, ela tem duas características que são responsáveis por a gente estar aqui hoje, mas que, hoje em dia, acaba atrapalhando a gente. Que é a autoproteção e a ociosidade. O que é a autoproteção? É exatamente porque essa mente quer proteger a gente. Mas ela quer proteger a gente de tudo. Porque ela acha que o objetivo dela é fazer a gente sobreviver. Foi essa característica que fez os nossos antepassados, de lá do tempo dos homens das cavernas, resistirem aos dinossauros, às mudanças climáticas, a tudo que aconteceu e a gente tá aqui. Por causa desse instinto de proteção. E também por conta da ociosidade, que é aquela capacidade dessa criança, de querer fazer tudo igual. Ela não quer gastar energia, ela quer viver naquele padrãozinho, apertando o mesmo parafuso todo dia, porque ela não quer fazer nada de diferente. E essas duas características que foram tão importantes pra gente, hoje para o mundo moderno, acaba limitando a gente. Porque, por exemplo, essa ociosidade foi para não gastar energia. E por que esse homem não precisava gastar energia? Imagine, se ele gasta muita energia, ele precisava sair mais para caçar, mais para pescar. Ele precisava estar se colocando em risco atrás do alimento por muito mais tempo. Hoje em dia, a gente está com fome, a gente vai, abre a geladeira, abre um armário, chama o iFood e a gente se alimentou. Só que os nossos antepassados não tinham nada disso. Eles teriam que sair para caçar, para pescar. E é aí onde está a diferença deles para com a gente. Só que a mente da gente não entende isso. Ela acha que ela ainda precisa preservar energia. E é por isso que a gente fica mantendo o mesmo padrão. Então essa mente subconsciente, que ela quer proteger a gente, que ela quer manter a gente nesse lugar quentinho, nesse lugar confortável, nessa zona de conforto, ela acaba prendendo a gente de agir na direção dos nossos sonhos. Ela acaba prendendo a gente nesse lugar que muitas vezes a gente já viu que não é o lugar que a gente quer estar. Só que a gente não tem força para continuar no caminho. Então a gente, através da mente consciente, a gente consegue achar aquele primeiro impulso para ir, que tá ali na força de vontade, que tá aqui nessa mente consciente, mas a gente não consegue persistir. Quantas pessoas, por exemplo, que queriam emagrecer, sabe que precisa entrar na academia, se matricula e vira sócio da academia, né? Só se matricula dando dinheiro para academia e não frequenta. Ou começa uma dieta toda segunda e muitas vezes quando chega na terça e na quarta não vai. Ou aquela pessoa que quer mudar de emprego, ela começa a fazer um curso e de repente tá tão cansada, se sente tão cansada que não termina. Começou uma pós-graduação, mestrado, um curso de nível superior e não conclui. Ou que começou a distribuir o currículo e na hora que acha uma proposta interessante, para e pensa, fica com medo. Porque era uma proposta que ela precisava sair do local onde ela estava, que ela precisava se mudar de cidade. E aí, nessa hora, ela fala, epa, agora eu não dou mais conta. É melhor eu ficar aqui porque eu já conheço. Por quê? Porque ela conhece esse lugarzinho quentinho que ela tá. Ela não quer se desafiar. Por quê? Porque a mente dela diz, não, aqui tá bom pra você. Aqui você sabe que você sobrevive. Aqui você tem alimento suficiente. Então é aqui que você vai ficar. E quantas pessoas passam a vida assim, né? Vivendo nesse lugar. Que é um lugar que não a satisfaz plenamente, mas é um lugar que ela vai vivendo, no confortável. E, gente, o confortável acaba sendo a mediocridade, né? Porque a gente vive uma vida mediana. E, sinceramente, a gente faz parte de um universo que é próspero e abundante. Então a gente não nasceu para ser mediano, não. A gente não nasceu para ser medíocre. A gente nasceu para ter sucesso. A gente nasceu para ser pleno. A gente nasceu para ser próspero. Se a gente faz parte do universo, a gente também tem essas características dentro da gente. A gente só precisa aprender como lidar com elas, como usá-las a nosso favor. E como a gente faz isso?
fazendo com que a nossa mente consciente entenda como trabalha a nossa mente subconsciente, fazendo com que a gente aprenda como lidar com essa máquina que já está dentro da gente. Porque esse conceito ajuda a gente a entender como é que a gente forma os nossos padrões. E são esses padrões de comportamento, essa programação mental que define os nossos comportamentos que acabam definindo os nossos resultados. E se a gente entende como isso funciona, a gente acaba tendo estratégias para modificar tudo isso. E aí, só para vocês entenderem um pouco dessa questão desse padrão que eu tô falando, imagine. E aí, se vocês quiserem me dar citar um exemplo aqui para que eu possa trabalhar com um dado real de vocês, por exemplo, o que é, eu quero que vocês escrevam aqui no chat algo, por exemplo, em relação a vocês, que vocês se sentiram bloqueados, que vocês sabiam que queriam ir por determinado comportamento, ir para determinado caminho e que a mente não deixava ir. Comenta aqui no chat que a gente pode trabalhar com esse exemplo para vocês verem como é que funciona isso. Ou se não, a gente pode trabalhar com qualquer outro, como esse do peso, da carreira, um que faça mais sentido para vocês. Vocês preferem o quê? Quer me dar um exemplo aqui no chat? Quer que eu trabalhe com essa questão do peso, com essa questão da vida financeira? Que aí a gente pode trabalhar com qualquer uma dessas questões. Porque no final, a fórmula é sempre a mesma, gente. O que é que acontece? A gente nasce, esse computadorzinho da gente, que é a mente subconsciente, ele nasce sem programação nenhuma. Ele nasce lisinho, em branco, igual quando a gente compra o computador na loja, sem informação nenhuma. Só que a gente chega numa família e a gente começa a adquirir aquelas informações, né? A gente começa a captar tudo que está acontecendo por ali. E isso já começa a criar os nossos padrões. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, critica os padrões dos nossos pais, mas a gente tem dois caminhos. Ou a gente copia e parece muito com nossos pais, ou a gente é completamente contrário a tudo que ele diz e faz tudo diferente. Então, de qualquer jeito, eles tiveram influência sobre nós. Aqui, ó, a Dona Maria João colocou aqui. Desde que tive depressão, engordei muito e não consigo emagrecer, perdendo a saúde. Então, bora lá dar esse exemplo aqui. Seja bem-vindo, Quintal Lima, Renata que entrou, Andréia. Uma ótima noite para vocês. André é uma querida colega também, hipnoterapeuta também. Então, bora lá. Usar essa questão da depressão e peso. Em primeiro lugar, né, a depressão, ela acaba que ela está associada a situações que faz a gente perder um pouco desse interesse pela vida, né? Normalmente você sente alguns desconfortos no corpo. E o ganho do peso, e aí, Ana Maria, se fizer sentido pra senhora, coloca aqui no chat que faz sentido ou não. Que aí eu vou perguntando e aí você vai me dando feedback. Por exemplo, e aí você sente aquele desconforto, aquela angústia. É como se você perdesse um pouco do sentido da vida. Sabe o que acontece? Que em muitas dessas situações, a gente acabou aprendendo que o alimento é simplesmente uma fonte de prazer. É uma fonte de carinho. É uma fonte de amor. Porque, por exemplo, quando a gente é bebê, que acabou de nascer, quando a gente chora e a mamãe dá o peito, ela tá dando ali, além de alimento, carinho e amor. Se ela dá, aí fala, mas eu não fui amamentada. Mas tomou uma boa e velha mamadeira. E, por exemplo, quando o bebê chora, é uma das coisas que normalmente as mães fazem, né? A primeira coisa é pensar que tá precisando de alimento. E o ato de alimentar naquele momento já é um ato de acolhimento, de amor, de carinho. E ao longo da vida da gente, em várias situações, a gente acaba recebendo esse alimento como uma forma de carinho, de afago. Então, por exemplo, quando você é parabenizado, tá fazendo bem as suas atividades, ganha como presente um doce. Ou quando você vai ao dentista,
que é um contrassenso, mas eu vejo muitas mães quando a criança vai no dentista dizendo que se ela se comportar, ela vai ganhar um doce. E assim a gente vai associando a comida ao prazer. E aí o que é que acontece? À medida que a gente vai associando a comida e ao prazer, a gente começa a reforçar esse nosso padrão de que eu preciso comer para tapar esse buraco, que foi em decorrência dessa depressão, desse sentimento que pode ser relacionado a uma perda, a uma angústia, e que você não está se sentindo confortável. Então você começa a comer para tapar esse buraco. Então o que aconteceu? Essa programação mental que você tinha de quando era criança, desde quando era criança, de que o alimento pode te acolher, de que o alimento afaga, e que isso, gente, é super comum, é super natural. Várias pessoas têm, porque a gente faz isso instintivamente. Porque quando você é bebezinho, quando você chora, a primeira coisa que os pais pensam é que você tá com fome. Primeiro, busca te alimentar. Essa é a primeira característica. Então a gente começa a associar o amor, o afago à alimentação. E quando a gente come principalmente esses alimentos, que são os alimentos doces, que já tem essa característica de despertar alguns hormônios dentro da gente, que já trazem essa sensação já de prazer, aí pronto. Aí junta tudo, então a gente já criou um padrão aí. E como é que a gente criou esse padrão? Esse padrão, primeiro, ele foi criado na nossa mente, pelo que a gente foi observando, pelo que a gente foi vivenciando. Depois disso, isso acabou virando um pensamento que a gente nem percebe. Porque, por exemplo, a gente tá triste, a gente até percebe a emoção no corpo, só que a gente não presta atenção nela. Então a gente só lembra que a gente quer comer. A gente só lembra que quer ir na geladeira buscar alguma coisa. Ou no armário, ou tem um doce, ou tem alguma coisa. Que é pra tapar aquela emoção. Quantas vezes a gente come sem nem saber o que é que a gente tá comendo, sem sentir o sabor, só porque diz. E aí entrou minha amiga aqui, porque diz, hoje eu quero comer um docinho porque eu não tô me sentindo bem, eu tô cansada. Hoje eu tô triste, então eu mereço um doce, né? E quando a gente faz tudo isso, a gente tá inclusive reforçando, a gente tá com esse pensamento que tá reforçando a nossa necessidade do alimento sem necessidade, porque é um alimento que a gente tá comendo além do suficiente. E aí, depois que a gente come esse além do suficiente, a emoção, enquanto a gente tá comendo, que não dura nem 5 minutos, a gente se sente confortável. Só que terminou de comer, a gente volta aquele buraco no peito. E o que é que acontece? Além desse buraco do peito, a gente fica com a culpa porque comeu o que não devia. A gente comeu muito mais do que o suficiente. Aqui, a Dona Maria João disse também que tá tudo a ver. A Natália também, verdade. Comigo não é diferente, não. Porque isso é um padrão de todo mundo. Isso é um padrão que por exemplo, gente, eu não sou diferente de vocês, não. Tudo que eu tô falando aqui, por exemplo, eu já tive problema com peso, então eu me vejo claramente. Eu não tô falando nada de coisa. Só que qual é a diferença? Por que a gente engordou? Porque a gente comeu mais do que o suficiente. Só que a gente sabe que a gente tá comendo mais do que o suficiente, só que aquele buraco que tá aqui é tão grande que a gente quer comer mais, a gente não quer parar de comer, porque aquele comer dá uma aliviada naquele sentimento, naquela emoção ruim, naquele sentimento que tá ali corroendo a gente. Então, a gente precisa criar estratégias para mudar isso. Para mudar essa questão dessa fragilidade da gente, dessa dor emocional que a gente tem, que faz a gente comer. Porque a comida, nesse caso, é como se fosse o analgésico que a gente toma para dor de cabeça, a dipirona para dor de cabeça. Só que como essa dor emocional, o remédio não tira, alguns a gente usa vários medicamentos, que são esses medicamentos de tarja preta, que tiram um pouco da nossa capacidade de sentir as emoções, mas não apaga completamente, porque a gente é emoção. Pense que na mente subconsciente, que é 95% da gente, é onde estão as emoções. Então nós somos seres essencialmente emocional.
Então dizer que a gente tirou a emoção não resolve o problema. A gente precisa atacar o problema na causa. A gente precisa descobrir por que a gente está sentindo essa dor aqui tão grande que faz a gente comer sem parar. Eu tive poucos episódios dessa natureza, porque assim, eu aumentava de peso, mas não era com compulsão de comer sem parar. Mas eu já vi relatos de pessoas, gente, de comer até vomitar. De ir pra festa e vestido estourar, porque comeu tanto que não deu conta, o vestido não aguentou, porque já era um vestido que estava apertado e o vestido estourou. Eu lembro de uma vez, há alguns anos atrás, na época eu morava em Aracaju, que uma amiga, eu não a conhecia, ela chegou toda magrinha, e aí a gente foi para os barzinhos ali, quem conhece Aracaju, tem a passarela do Caranguejo, né? E aí a gente foi para os barzinhos, e aí ela pediu caranguejo. E aí ela comeu lá, acho que meia dúzia de caranguejo. E aí, eu gosto do caranguejo, mas como eu não sei comer, eu sempre preferi comer o meu pastel de caranguejo, que era muito mais prático. Aí comi meu pastel, enquanto eu comi. E aí ela comeu lá aqueles caranguejos, né? Beleza. No que ela foi comendo, gente, tal. Aí de repente ela falou que ia no banheiro. E aí a minha amiga falou: ela tá assim magrinha, fez bariátrica, mas olha o quanto ela comeu. Aí, como eu não conhecia, né, não sabia que ela tinha feito uma cirurgia bariátrica. Aí ela voltou do banheiro. Ela disse, quando ela sentou, que ela tinha ido do banheiro vomitar, porque ela queria comer uma outra coisa que era típica, eu não lembro o que é que foi. Não sei se foi o pastel, não lembro se foi outra coisa. Aí eu falei, como é que uma pessoa dessa, que fez uma cirurgia bariátrica, que ela vomita pra poder comer mais, você acha que com o passar do tempo essa pessoa não vai engordar de novo? Claro que vai! Porque a cirurgia bariátrica resolveu aquela questão da quantidade que ela comia, mas o que fazia ela comer, ela não resolveu. Essa dor que fazia ela comer, não resolveu. Porque quando a gente come mais do que o suficiente, gente, pode procurar. Tem algum desconforto ali. Aquela comida tá exatamente cobrindo algum buraco que a gente tem. Tá cobrindo alguma coisa que tá ali que a gente não quer enxergar. E enquanto a gente não quer enxergar, a gente come. Então a gente viu que a gente tem uma programação que gerou esse pensamento que muitas vezes a gente nem identifica, que está relacionado a um sentimento. Que é esse sentimento que normalmente é essa dor emocional, que, por exemplo, no caso da comida, faz a gente estar comendo muito além do suficiente. Esse sentimento levou à ação, que é exatamente esse ato, né, de estar comendo desenfreadamente, de estar comendo o que a gente sabe que não é saudável para estar comendo constantemente. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que não deve comer pizza todo dia, todo mundo sabe que não precisa tomar refrigerante toda hora. Tem gente que a gente vê que pega 1 litro de refrigerante e toma durante o dia como se fosse água. Todo mundo sabe que isso não é um hábito saudável, que isso não vai te trazer dano. Só que as pessoas precisam. Hoje em dia, quando às vezes eu falo alguma coisa, por exemplo, da Coca-Cola, que eu vejo que as pessoas usam muito, falam: mas a minha Coca é 0. Mas o problema não é a Coca ser 0, não é a quantidade de caloria, é porque é um alimento que não é saudável. Tem coisas que não são calóricas, que são muito calóricas, por exemplo, e que eu como. Por exemplo, granola mesmo, é altamente calórico, mas tem um monte de outras coisas ali que é um alimento que vale a pena você consumir em determinada quantidade. Mas uma Coca-Cola 0, vai trazer o que de benéficos para o meu organismo? Nada! Mas as pessoas continuam tomando e não enxergam que isso é como se fosse um sintoma que está mostrando que ela está usando aquela Coca 0 para substituir alguma coisa, para tapar algum buraco. Mas, vamos lá, né? E assim, a gente achou uma ação. A gente agiu. E qual foi o resultado? A gente acabou o quê? Engordando. Então, a gente sabia o que a gente precisava fazer, porque a gente sabe que para emagrecer, a gente precisa exatamente fazer atividade física, comer alimentos saudáveis, mas a gente não conseguiu agir assim por conta de toda essa construção que estava na nossa mente subconsciente.
Aqui, a Dona Maria pergunta, como a hipnoterapia atua nessas dores no subconsciente? Então bora lá. E aí, vocês viram que eu construí uma lógica, né? De um padrão que gerou o pensamento, que gerou esse sentimento, que a gente muitas vezes não percebe, que gerou a ação diferente da que a gente queria e trouxe um resultado que a gente também não queria. O que a hipnoterapia faz? A hipnoterapia, ela age... Eu não sei, quem já fez terapia aqui? Quem já fez terapia sabe que, por exemplo, você vai, pelo menos nas terapias convencionais, com os psicólogos convencionais, quando você faz psicanálise, a própria terapia ATCC, né, comportamental, o que é que faz? Você vai lá e normalmente começa a falar de forma consciente sobre as suas questões. Os psicólogos, pelo que a gente fala, pelas palavras que a gente usa, pela forma como a gente constrói, eles acabam adquirindo a experiência de, através disso, pegar como se fossem as nossas dores. Aqui, ó, eu faço TCC. Então, que dizem que tem, eu não conheço a fundo, mas dizem que tem alguma semelhança com a hipnoterapia. Mas pelo que eu sei dela, pelo pouco, não sou expert nisso, eu percebo que ela trabalha com esse componente que você traz, né, do comportamento. É uma coisa que você coloca pra fora de alguma forma. E que não é buscando a sua emoção. É buscando, por exemplo, um comportamento, um padrão. Ou então, no caso da psicanálise, as próprias falas. E o que é que acontece? Quando você faz isso, você dá as deixas e ela consegue perceber os seus padrões, percebe o que é que você está buscando esconder e a forma. E aí, elas buscam fazer você tomar consciência disso. Só que na hipnoterapia, a gente, quando entra numa sessão de hipnoterapia, a gente não está preocupado com o que qualquer um de nós fala. Não é esse o objetivo. A gente vai buscar o que você sente. E é aí onde está a grande diferença e porque muitas vezes ela traz um resultado imenso na primeira sessão. 90% das pessoas normalmente tratam a causa principal daquilo na primeira sessão. As outras sessões são muito mais de reforço, porque como a sensação está vinculada a um padrão, se você não reforça essa mudança, você pode recair. Mas você não volta para o estado que você estava porque você já tomou consciência. Porque o que é subconsciente, gente? É o que está abaixo do consciente. Tá aqui, dentro de mim, eu só não sei. Eu só não tenho a consciência. Quando eu trago a consciência, aquilo que estava no subconsciente voltou a ser consciente. E aí eu já começo a ter domínio. Então, como é que a hipnoterapia vai agir? Ela simplesmente... ela vai buscar a emoção que está relacionada àquela dor que você queira tratar. E aí eu falo dor porque pode ser uma depressão, como pode ser uma obesidade. Como pode ser um aumento de peso que nem é tão grande. Como pode ser a questão de uma carência emocional, de um relacionamento que você não consegue se desvincular da pessoa. Como a própria questão que a hipnoterapia pode ser usada, por exemplo, para questões de luto, para questão de ansiedade. No meu caso, eu conheci a hipnoterapia buscando por conta do vitiligo. Então, assim, como ela busca a emoção, simplesmente ela não tem relação com o sintoma. Ela vai buscar a emoção. E como é que ela busca a emoção? A gente acaba usando técnicas que fazem a parte crítica do seu consciente ficar de lado, que é como se fosse um segurança, que a gente dá um cartão vermelho naquela hora e a gente começa a acessar essas emoções. Uma vez que você acessa as emoções, o que é que acontece? Você consegue colocar para fora tudo que estava ali prendendo. Porque imagine, o evento traumático, que por exemplo, que causa essa dor, é como se fosse uma tampa de ralo de uma pia que caiu ali e tapou a pia. À medida que outras coisas foram acontecendo, que não são necessariamente iguais, mas que são parecidas, que reforçaram esse sentimento, elas começaram a encher aquela pia.
E aí a água começou a jorrar ali. Chegou uma hora que essa pia fez o quê? Ela transbordou, porque se ela estava tampada, a água não tinha como descer pelo cano. Ela teve que sair de outra forma. Ela transborda. Na hipnoterapia, a gente não vai estar como essas outras terapias convencionais, tirando a água de gotinha em gotinha. A gente vai tirar aquele ralo, a tampa que tá tapando o ralo. Porque a gente vai buscar essa emoção, a primeira vez que você sentiu isso. E normalmente, gente, a gente acha que a primeira vez é quando a gente tomou consciência. Mas não, a primeira vez, normalmente, a gente sequer lembra. Tá guardado lá atrás. Normalmente esses traumas, eles começam a ter alguma... como é que eu vou dizer? Começam a ser reforçados. Eles nascem até os 7 anos e a partir daí começam a ser reforçados. Mas não de forma aguda. Ou, aguda não de forma forte. Às vezes são pequenas coisas. Por exemplo, é uma criança, digamos que ela se sente rejeitada. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um caso que eu atendi, que os pais não queriam ela. Era o 4º filho, sendo que o 3º tinha sido abortado. E aí logo em seguida veio uma nova gravidez. E aí eles não queriam. Só que por um acaso resolveram ter essa criança. Por exemplo, mas a sensação dela de rejeitada, dos pais terem pensado em aborto, ficou lá registrado nela. Então, quando qualquer reclamação do pai, da mãe, ele encarava como reforço dessa rejeição. Quando chegava um amiguinho e apontava ele por algum motivo, ele se sentia rejeitado novamente. Quando tinha uma briga com o irmão, se sentia rejeitado novamente. E aí, ele foi acumulando esse padrão. Até que chegou um dia que estava com ansiedade extrema, sem conseguir dormir, com insônia, tendo psoríase, que aí tinha quadros severos, que aí de coçar, de se machucar todo. Por quê? Ele foi reforçando isso. Então, assim, as coisas não acontecem do dia pra noite, é porque a gente toma consciência do dia pra noite. E aí, quando a gente toma consciência, a gente acha que a situação começou ali, mas não. Então, por exemplo, esse padrão de usar a alimentação para compensar, ele já devia vir acontecendo, talvez de uma forma mais discreta, e aí talvez uma situação mais marcante tenha feito isso impulsionar de maior, de uma forma mais forte. E aí começou a prestar atenção de que ganhou um peso maior. E, por exemplo, essa época da pandemia, quantas pessoas aumentaram de peso drasticamente por conta disso? Porque esse estresse emocional que a pandemia causou, de instabilidade, de você não saber o que está acontecendo, de várias pessoas que perderam entes queridos, e aí teve a questão do luto, e que essas pessoas sequer conseguiram se despedir dos seus entes queridos por conta das questões da pandemia, de segurança. Tudo isso impactou de forma severa. E aí, muitas pessoas, por exemplo, compensaram isso através da alimentação. E aí associam a Covid. Mas a Covid não foi a causa principal. Se você buscar isso, vai estar lá atrás. E aí a hipnoterapia te ajuda a buscar isso lá atrás. E a resolver. E o que é resolver para a hipnoterapia? Resolver para a hipnoterapia, gente, não é dizer que nada aconteceu. Fingir que tudo, que a situação não é um fato verídico. Não é isso. Resolver para a hipnoterapia é você entender que aquilo aconteceu e seguir apesar daquilo. Por exemplo, no meu caso, o vitiligo estava muito associado à questão de abandono. Eu descobri na hipnoterapia que eu sou gêmea, e aí eu perdi meu pai antes dos 3 anos de idade. E aí, no meu primeiro relacionamento, era um namorinho de praia, de veraneio, com 15 anos. Quando o meu namoradinho, ele voltou pra cidade natal dele, pronto, as manchas começaram a aparecer. Porque eu entendi que eu tava sendo abandonada de novo. E aí vocês falam, mas seu pai morreu, te abandonou? Hoje em dia, obviamente que eu sei, com 15 anos eu também sabia que ele não tinha me abandonado. Mas uma criança de 2 anos... Pra ela, o pai apareceu um dia
se despediu dela, saiu e nunca mais voltou. Porque a mente da gente não sabe o que é presente, passado nem futuro. A mente da gente acha que é tudo igual. Então aquela emoção que a gente prendeu no passado, a gente carrega. Porque, por exemplo, aí as pessoas falam, se você parar pra pensar, por exemplo, a senhora falou da depressão. A depressão normalmente é aquela pessoa que tá vivendo ali no passado. Ela tá presa a algo do passado e ela não consegue se desvencilhar daquilo. Então ela fica vivendo aquela dor o tempo todo. Do mesmo jeito que aquelas pessoas que dizem, porque eu sou ansiosa, eu tô ansiosa. Raramente falam isso, né? Porque eu sou ansiosa. Quem é a pessoa ansiosa? É aquela pessoa que vive no futuro o tempo todo. Ela sempre tá numa expectativa, ela tá sempre esperando o que vem por aí. E o pior de tudo, que hoje, com a mídia que a gente tem, com a quantidade de informações que a gente tem que são negativas, a gente sempre fica esperando o quê? O pior. Então ela fica lá naquele futuro, mas sempre pensando que vem algo pior pela frente. E aí é mais um problema. Então, na realidade, a hipnoterapia faz você voltar pro presente. E aí, você, nesse presente, você consegue ajudar aquela criança que ficou lá atrás e que sentiu alguma coisa e que sentiu alguma emoção. E que a emoção, gente, quando ela sente, quando a criança sente, é importante falar que essa emoção não é porque aquela emoção é a verdadeira. Muitas vezes, lembrar que a emoção é o significado que a gente... Ela impregna a cena com o significado que a gente dá. Então, às vezes, nem foi nada demais. A gente olha hoje e nem acha que foi nada demais. Mas para aquela criança de 2 anos que se sentiu daquela forma, foi muito. Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas, por exemplo, que tinha... Ela tinha enxaqueca. Por quê? Quando descobriu o evento principal, sabe o que foi? A mãe dela tinha saído de casa, ela pequena, com 3, 4 anos, e disse pra ela não pegar o suco pra tomar, pra não sujar o tapete. O que é que a criança fez? Ela pegou o suco pra tomar e sujou o tapete. Quando a mãe chegou, ela correu pra debaixo da cama pra não apanhar. Mas óbvio que mesmo assim ela apanhou. Mas isso fez ela se sentir tão culpada, tão rejeitada, que aí ela desenvolveu a enxaqueca toda vez que ela tinha que fazer algo que precisasse dessa iniciativa de agir. Então, toda vez que ela tinha que tinha que tomar uma decisão que para ela causasse algum desconforto, ela tinha enxaqueca para evitar enfrentar aquilo. Porque, lembra que eu disse? A mente quer proteger a gente e quer manter a gente no mesmo lugar. E é assim que a gente cria esse padrão. É assim que a gente vai se moldando. Então, conhecer isso ajuda a gente ter energia para agir. Porque a gente começa a identificar os nossos padrões e identificar o que fazer. E a hipnoterapia ajuda para os casos graves. Graves que eu digo assim, são casos mais profundos. Mas a hipnoterapia tá na nossa vida o tempo todo. Eu faço auto-hipnose várias vezes no dia. Porque a hipnoterapia acontece porque acontece a hipnose. E a hipnose, gente, a gente é hipnotizado o tempo todo. A hipnose é um estado natural. É aquele estado de foco da gente. Quando a gente tá lendo um livro e a gente não percebe as horas passar, isso é hipnose. Quando a gente tá numa conversa com alguém interessante e que a gente nem percebe o tempo passar, isso é hipnose. Quando a gente tá assistindo uma novela e termina e que a gente fica pensando no outro dia, que a gente quer assistir, quer saber o que aconteceu, isso é hipnose. E a hipnose só acontece porque a gente deixa. A hipnose só acontece porque a gente permite que aquilo aconteça. Então, quando as pessoas dizem, eu perco a consciência, eu perco o controle, não.
Quando você tá em hipnose, é quando você tá mais sob o controle. Porque você entende esses 95% de você, que é a sua mente consciente, e você começa a prestar atenção no que acontece nesses 95%, ao invés de prestar atenção só nos 5%, que é esse que tá aqui falando. Que te acha desculpa. Que, por exemplo, que diz que você engordou porque... Muitas pessoas, quantas pessoas eu vejo? Ah, eu engordei porque eu tô envelhecendo. Eu engordei porque eu estou na menopausa. Eu engordei porque eu tenho problema de tireoide. Mas, gente, quantas pessoas têm problema de tireoide e não são gordas, não são obesas? Quantas pessoas usam corticoide mesmo e não estão obesas? Quantas pessoas envelhecem e são magras? Porque se fosse uma regra, eu envelheço e engordo, todo mundo que envelhecesse tinha que ser gordo. E quantas pessoas magérrimas tem aí na terceira idade? Então não é isso que explica. Aí diz, mas é uma questão da família. Mas a família, a genética, só explica uma parte. O restante é comportamento. A genética explica 30% dos fenômenos que acontecem com a gente. 30% não é nem metade. 70% das coisas acontecem por conta dos nossos hábitos, por conta do nosso meio ambiente, por conta de uma outra série de situações. Então, a gente aprender a lidar com isso é aprender a lidar com a gente. É aprender a gente a ter mais qualidade de vida. É quando a gente aprende a usar mais a nossa inteligência a nosso favor. Tá? E aí... Nesse aspecto, é importante a gente estar pensando sobre isso. E entender que, por exemplo, Oi, Vitor, uma ótima noite, meu querido, tudo bem? Uma boa noite para você também. E aí, o que acontece? É importante a gente estar pensando sobre isso, de como a gente pode usar isso a nosso favor. E como toda hipnose é uma auto-hipnose, a gente pode começar a dar sugestões positivas pra gente, a dar engajamento pra gente se fortalecer naquilo que a gente precisa. E falando nisso, hoje eu tenho uma proposta pra vocês, da gente conhecer um lugarzinho especial que tem aí na mente de cada um de nós, que é o nosso lar emocional. O Vitor, que é meu amigo aí de AQL, que é um programa, inclusive, que eu hoje tô me aperfeiçoando fazendo o AQL Pro, que é a ansiedade que liberta. E aí é um programa excepcional, que a gente começa a olhar para dentro da gente e ver o que é que a gente pode fazer com o que a gente tem de sintoma para transformar isso e transcender na vida da gente. E aí hoje eu quero fazer com vocês uma atividade que é a gente aprender a usar o nosso lar emocional. O que é o lar emocional? O lar emocional é uma parte aqui da nossa mente, é uma salinha cinza aqui da nossa mente, que ela tem as nossas lembranças. Nesse lar emocional, a gente tem caixinhas brancas e caixinhas pretas. Nas caixinhas brancas estão aqueles nossos momentos de vitória. Então, eu aposto que cada um de vocês tem vários momentos em que se sentiu muito confiante, que se sentiu muito forte, que se sentiu muito feliz. Assim como tem esses momentos que tem as caixinhas pretas, que tem aqueles momentos tristes, que se sentiu sem força, que se sentiu deprimido, que se sentiu ansioso. Essas caixinhas pretas, elas são mais... É mais viável trabalhá-las em sessões mais individuais, na hipnoterapia, para aquelas que estiverem mais carregadas. Mas as brancas, a gente pode utilizá-las a todo tempo. E qual é a minha proposta de hoje? Eu quero que hoje a gente aprenda como usar essas caixinhas brancas. E que caixinha branca que eu quero propor para a gente usar? Já que a gente está falando em agir na direção dos nossos sonhos, para agir na direção dos nossos sonhos, a gente precisa do quê? Quem me diz o que é que a gente precisa para agir na direção dos nossos sonhos? Para agir na direção dos nossos sonhos, a gente precisa de algo que é essencial. É coragem, né? Porque para agir na direção dos nossos sonhos, a gente tem que enfrentar o medo. O medo, apesar
de que o medo só tá no imaginário, né? Ninguém consegue apalpar o medo, ninguém sabe o que é o medo. A gente tem o medo do que a gente imagina. Então, muitas vezes a gente imagina que é algo muito grande e na realidade é uma bobagem. Então, a minha proposta é a gente resgatar aí essa nossa caixinha da coragem, que tem a ver com a nossa confiança. E aí eu quero que vocês imaginem um momento desse. Eu vou colocar uma música, vou dar as orientações para vocês se conectarem. É um exercício que é rapidinho, gente. 3 minutinhos. Então, vão para um lugar reservado. Avisa que vocês vão relaxar por 3, 5 minutinhos, que são 5 minutinhos só para vocês. E bora experimentar isso, que vocês vão ver. Que maravilha é isso. E que vocês podem usar a todo momento que vocês precisarem. Então, por exemplo, vão fazer uma entrevista de emprego, vão para uma consulta médica e tá com medo do que é que o médico vai falar, vai apresentar um trabalho, vai para um desafio qualquer, usa isso do mesmo jeito. É um dia que tá mais triste, então pega lá a caixinha que vai estar a felicidade e usa. E aí, qual é o momento de felicidade? O momento que tá com a família, o momento que passou no vestibular, que casou, que teve filhos, cada um tem seu momento. Mas eu tenho certeza que cada um de nós tem momentos muito felizes, muito confiantes, do mesmo jeito que tem momentos que não são tão bons assim. Só que hoje eu quero que vocês aprendam a usar esses momentos que são positivos, esses momentos que são bons. E que todo mundo tem, algum deles. Então, bora lá, vai para um lugar, senta, avisa que você vai tirar 3, 5 minutinhos para prestar atenção em você. E bora fazer isso? Vou dar um minutinho para vocês se ajeitarem. E aí, a gente vai. Quando estiverem ok, num lugar confortável, que possam relaxar, coloca aqui no chat pra gente fazer isso. Que eu tô me preparando aqui. Deixa eu ver também. Então, bora lá. Isso aí, do Maria já tá ok. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, e é assim que a hipnoterapia faz, é buscar esse estágio, que é o estado de relaxamento. Porque no estado de relaxamento, a gente começa a ter mais consciência do que tá dentro da gente. Então, é só relaxar mesmo. Relaxa o corpo, relaxa a mente. Então, bora lá. E como é que a gente faz para relaxar o corpo? Uma estratégia fácil, e é a que a gente vai usar hoje, é a respiração. Então, bora lá. Todo mundo sentado todo mundo sentado numa posição confortável. E aí eu quero que vocês respirem fundo. Vou botar uma musiquinha pra... Isso aí. Respira fundo. Solta o ar. Enche bem esse pulmão. E solta o ar. Eu quero que à medida que vocês façam isso, vocês imaginem. Respira fundo, solta o ar e imagina que uma luz da cor que agradar a cabeça de vocês, uma luz que seja relaxante para vocês, toque o topo da cabeça de vocês. Feche os olhos e olha para dentro de si e vai sentindo essa luz relaxante passando por todo o seu corpo. Pela testa, olhos, bochecha, nariz, queixo, e vai descendo por todo o seu corpo. E à medida que você vai respirando profundamente, respira profundo, solta o ar, e aí essa luz vai invadindo seus pulmões, descendo pelo seu tórax, seu abdômen, pegando seus braços, relaxa um braço, depois o outro, e essa luz vai tomando conta do seu corpo, vai descendo por suas pernas, por suas coxas, panturrilhas, pelos pés. Isso, muito bem. Vocês estão entrando num ótimo estado de relaxamento.
E agora que vocês estão assim, nesse estado de relaxamento, eu quero que vocês imaginem um momento que vocês foram muito confiantes, que vocês estavam extremamente fortes daquilo que vocês estavam querendo, daquilo que vocês estavam conseguindo. Aquele momento de coragem absoluta que vocês teve. Eu quero que você pegue aí na sua caixinha, imagine uma caixinha branca que tenha toda aquela emoção, toda aquela coragem, toda aquela confiança que vocês sabem de que vocês conseguem tudo que vocês querem, e pega ela. Pega essa emoção e sente isso dentro de você. E lembra de como foi tudo que você sentiu naquele momento de realização. Seja quando passou no vestibular, seja quando foi aprovado num concurso, seja quando conquistou a sua família. O momento que você quiser, porque a coragem e a confiança de vocês, cada um tem esse conceito dentro de si. Eu quero que você pegue esse momento que foi mais vibrante, o de maior confiança, e que você viva isso, resgate isso. Mostre pra você como você é capaz de fazer o que você quer. Resgata isso, vive esse momento, vivencia isso, sente tudo isso no seu corpo. E aproveita esse momento exatamente para reviver isso e lembrar como é bom você sentir confiança e você saber que você pode ir para onde você quiser e saber que você tem coragem para avançar na direção que você quiser. Recebe isso com muita força, com muita energia. Entenda o quanto você é forte, entenda o quanto você é capaz, que nada pode te deter. E aí eu quero que vocês vão vivenciando isso cada vez com mais força, com mais energia. Isso, muito bem. Muito bem. Muito bem, vocês estão fazendo um excelente trabalho. E agora que vocês viram o quanto que vocês são capazes, o quanto vocês têm coragem, o quanto vocês têm convicção dos objetivos que vocês querem, eu quero que com toda essa energia vocês comecem a sentir o corpo de volta. E vai sentindo essa consciência voltando. Essa consciência, essa parte mais racional voltando. Deixando o relaxamento diminuir, mas mexendo no corpo. E aí eu vou contar de 1 a 5. E no 5 vocês vão estar aqui de olhos abertos, com todo esse sentimento de confiança, de força aí dentro de vocês, de que vocês sabem que vocês conseguem vencer todos os desafios. Então, vai sentindo o corpo, vai sentindo essa energia passando por aí. 5, 4, 3, e essa energia vai percorrendo todo o corpo. E aí vocês estão vindo cada vez mais profundo, né? Estão vindo desse estado. E eu vou contar de 1 até 5. Então, 1, 2, 3. Vai sentindo o corpo voltando. Vai mexendo os braços, as pernas. 4, 5. Muito bem. Podem abrir os olhos. Vocês estão aqui. E agora vocês sabem como acessar esse lá emocional de vocês. Toda vez que você estiver diante de um desafio, toda vez que você estiver diante de algo novo e que você tá sem energia, você tá com medo, você tá sem coragem, você sabe agora como acessar esse lá emocional. Basta você respirar profundamente e se conectar com essas lembranças, com essa emoção que tá aí dentro de você, porque você já foi vencedor em vários momentos da sua vida. Se você tá aqui hoje, você sabe que você é capaz, que você já passou por muitas dificuldades e que você ultrapassou isso, e que hoje, quando você olha pra trás, nem acha que aquilo foi tão difícil, mas você sabe que você é capaz, porque vocês são guerreiras, todos nós somos guerreiros, e estamos aqui para ser prósperos e abundantes. E é sobre isso, é sobre resgatar essa prosperidade, essa abundância aqui dentro de cada um de nós. E eu gostaria de saber o que é que vocês acharam desse momento, se vocês conseguiram se conectar com esse momento de confiança, de coragem, e que vocês já vivenciaram. Conta pra mim uma palavra aqui, como foi que vocês se sentiram, pra eu saber
a opinião de vocês. E isso, gente, vocês podem fazer a qualquer momento. Eu botei uma música aqui pra relaxar, pra ajudar, mas não precisa de música. Se você fechar o olho e conseguir se conectar com essa emoção, já tá valendo. Não tem um lugar específico, só precisa ser um lugar reservado. E fechar o olho também é só pra você conseguir se focar mais em você. Só por isso. A Cris botou motivada, isso aí. E é uma atividade simples, que assim, a gente pode fazer em qualquer momento, a gente pode fazer várias vezes ao dia, a gente pode fazer quando tem necessidade. Há pouco tempo eu ensinei para um amigo. Eu não consegui, sou muito travada. Não. A questão é, enquanto a gente duvidar, a gente não consegue. E tá tudo certo. E não é porque é muito travada, é porque ainda tá muito presa a questão da mente consciente, sabe? Ah, isso não faz sentido. Isso não faz... Não tem muita consciência. Mas, por exemplo, vou lhe dar um exemplo que eu imagino que a senhora consiga lembrar de algo. Que pode não ser esse momento de confiança, mas, por exemplo, se eu pedir para você fechar os olhos, fica aí onde tá, respira fundo, fecha os olhos. E eu quero que eu lembre de um momento que tenha sido muito feliz para você. O momento mais feliz da sua vida. Consegue lembrar desse momento? Respira fundo e busca lembrar desse momento. Seja o casamento, o nascimento do filho, passar num vestibular, não sei. O momento que seja o mais feliz, que você se sentiu a mulher mais feliz do mundo. Pensa nesse dia aí, respira fundo e deixa esse sentimento aparecer, deixa esse sentimento brotar aí no corpo. Vai deixando esse sentimento crescer aí dentro do corpo. Mesmo que ele vinha fraquinho, mas busca reviver esse dia. Busca entender, busca sentir como foi esse dia. E depois que fizer isso, comenta aqui no chat pra mim como é que foi. Se conseguiu lembrar desse dia de felicidade. E que dia foi esse? Se foi o nascimento de um filho, se foi um casamento, se foi passar no vestibular, o que é que foi? Que dia foi esse? E vai sentindo essa emoção aí. Vai buscando esse momento de felicidade. Esse momento que se sentiu muito realizada, muito feliz com algo. Seja bem-vinda, Beca. Você entrou, eu estava no meio da atividade e não falei com você. Seja bem-vinda. E aí, conseguiu lembrar de um momento de felicidade? Conseguiu voltar nesse momento? E, gente, deixa eu falar, assim, esse comentário é bem legal. Aproveitando enquanto foi um dia de encontro de meus filhos, todos reunidos. E a senhora conseguiu sentir a emoção, ver seus filhos todos reunidos? Lembra desse momento com felicidade? Lhe emociona essa lembrança? Essa lembrança realmente lhe traz... Vem uma emoção boa aí dentro da senhora? Porque, gente, a emoção tá dentro de todos nós. Sim, me emociona. Então, tá vendo? A questão é, talvez a confiança tenha sido um sentimento que você não conseguiu lembrar de algo muito forte. Então, você não conseguiu sentir. Mas como felicidade, alegria é uma emoção primária, então é mais fácil. Porque, assim, eu falei na live anterior
que nós temos 6 emoções básicas, que são as emoções primárias, que são as primeiras emoções que todo mundo tem, que a gente nasce sentindo. E a alegria é uma delas. Inclusive, a alegria é a única dessas emoções positivas. Por isso que quando você falou que não conseguiu lembrar da coragem, eu fui para a alegria. Porque, na realidade, a coragem, a confiança é algo que a gente constrói. Porque a coragem é o outro lado da nossa emoção primária, que todo mundo tem. Mas a gente muitas vezes não percebe o que a gente venceu. Porque a coragem é o contrário do medo. E o medo é a emoção primária que está por trás da coragem. Então, além da alegria, as outras emoções primárias são medo, raiva, nojo, tristeza e surpresa. Então, se eu pedir para lembrar dessas 5, provavelmente vocês vão lembrar de algum momento disso. Só que eu quero estimular um momento de força, de energia para vocês. Então, eu não vou pensar sobre isso. E aí, eu preferi a coragem por conta do tema da live, né? Que fala de agir. E a gente só age sem medo. Mas aí, como você trouxe essa questão, eu pensei na alegria para lhe mostrar que você consegue. E, gente, lembrar uma coisa, ó. Fazer esse contato... Desculpa, deixa eu só beber aqui um pouquinho de água. Fazer esse contato com as emoções é um exercício. É um exercício. É diário. Faz mais fácil quanto mais a gente faz. Então, é como se fosse uma musculação da mente. Quanto mais a gente busca fazer esse contato com o subconsciente, resgatar essas emoções, mais fácil é. Se a gente não faz isso, a gente vai sentir mais dificuldade. E não é travada, é falta de prática mesmo. Igual a academia. Se a gente vai na academia, a gente consegue um resultado. Se a gente para um mês, quando a gente volta, a gente não tá no mesmo lugar. Então, assim, nada de se sentir, eu não consigo, não. Consegue sim. E não é travada, é só estar sem prática. Toda segunda aqui, às 19 horas, eu faço live. E aí, agora eu tô com a proposta de sempre estar trazendo uma surpresa, algo novo, para ajudar vocês a se conectarem com as emoções. Então, esteja aqui toda segunda-feira, às 19 horas. Eu sempre coloco temas diversos. Vou deixar até uma caixinha de perguntas, se vocês quiserem sugerir temas para isso. Que aí a gente vai abordando essas coisas. Se tiver alguma dúvida, quiser me chamar no direct, pode me chamar que eu respondo. E assim... E bora praticando. E vou lhe dar uma dica. Vou escrever até aqui no chat. Tem um aplicativo que é gratuito, que o nome é Plenamente. Coloquei aqui no chat. Que, por exemplo, ele tem vários áudios de hipnose. E esses áudios, basta você ouvir, pode fazer para dormir, pode fazer... Tem áudio para atividade física, para empoderamento. Tem vários áudios que podem lhe ajudar a se conectar, a começar a se conectar com essas suas emoções, com isso que está aí dentro de você. E isso pode te fortalecer, né? Tem áudio de empoderamento feminino, tem áudio para você conversar com sua criança interior, que muitas vezes a gente acha que essa criança não está dentro da gente, mas, gente, essa criança está aqui dentro da gente. E as dores dessa criança de quando a gente era pequenininha, são as dores que acabam segurando a gente com mais forte, sabe? Eu não entendia isso, não. Mas depois que eu comecei a perceber, por exemplo, até no relacionamento amoroso, quantas vezes o meu comportamento era daquela criança birrenta que se não fizer o que eu quero, faz o bico. E aí eu falei, gente, era a minha criança aqui que queria ser atendida do jeito que queria, não importava o que fosse, sabe? É muito legal a gente começar a se conectar com a gente. Então vai lá, faz esse áudio e treina. Treina essa busca do seu lado emocional. Se com a coragem for difícil, reforça a alegria. Principalmente quando achar que tá num momento de compulsão alimentar, que tá querendo comer mais e tipo, tá vendo que não tem necessidade de tá. Vai, senta no cantinho, respira fundo, faz esse exercício, lembrando dos seus filhos reunidos. Veja se isso não te motiva e acalma aquele momento que tá aquele desconforto que é a comida que vai tapar o buraco.
faz isso, experimenta e vai me contando. Eu vou adorar saber se realmente está funcionando. Porque, por exemplo, eu faço muito da confiança pra mim. Porque a confiança era uma das minhas dores, apesar das pessoas não perceberem isso. E, por exemplo, hoje em dia tá muito mais tranquilo. Há um tempo atrás eu sequer me imaginava na frente do Instagram, muito menos fazendo live. Então eu aqui hoje, achando o máximo, adorando bater esse papo aqui. E isso vem... Eu, por exemplo, antes de fazer live, eu sempre faço o meu áudio de hipnose, de que vai dar tudo certo, de que vai ser legal, de que eu vou estar descontraída, que eu vou conseguir conversar de forma tranquila com as pessoas. E aí eu venho, funciona, eu lembro de momentos que eu fui bem em apresentações, em trabalhos e que eu tive sucesso, e aí eu venho aqui e faço, dou o meu melhor e compartilho com vocês um pouco do que eu sei, do que eu tô aprendendo, e que eu sei que faz a diferença na vida de todo mundo, porque todos nós somos seres humanos com defeitos e qualidades, com pontos fortes e pontos fracos. E que eu também acredito que essa mente subconsciente, ela, se a gente aprende a usar ela, a gente consegue maximizar os nossos pontos fortes, sabe? Eu acho que a gente consegue botar pra fora. Eu acho que a gente vira o super-herói da gente mesmo, sabe? A super Yane, a super Maria João Mussini. E aí a gente vai virando essa super mulher no sentido de tornar a vida da gente mais próspera, de transformar a nossa vida de uma forma mais feliz, né? Que a gente tá aqui pra esse mundo pra ser feliz, né? Pra transbordar amor aí pelo mundo, pra gente transformar essa sociedade na sociedade que a gente quer, tanto pra gente quanto pra as gerações que vêm depois da gente, né? Pros nossos filhos, pros nossos netos, bisnetos e por aí vai. Então, gente, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês. Adorei a nossa live de hoje. Acho que foi muito legal. Acho que trouxe muito compartilhamento. E é bom falar, assim, de casos de vocês, assim, que vocês trazem, porque eu sei que ajuda diretamente quem tá aqui. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Maria. Muito obrigada a você também por estar aqui, por estar disposta, né? Porque isso também é um ato, né, de amor. Você tá disposta a ouvir o outro, ao que o outro tá compartilhando. Então, assim, muito obrigada. Valeu muito. E na semana que vem tem mais. E vai acompanhando aí meus stories, que eu sempre tenho dado dicas. E eu vou abrir uma caixinha perguntando qual tema vocês querem para a próxima semana de live, de que assunto, que aí a gente vai falar sobre isso. Porque o meu interesse aqui é exatamente trazer mais conhecimento para vocês. E à medida que eu compartilho com vocês, eu também aprendo mais, né? Então, beijão, gente. Brigadão. Uma ótima noite para vocês e até mais. Tchau!